Vamos falar sobre José Maria de Eça de Queiroz, um dos mais renomados escritores portugueses do século XIX, cuja obra é uma influência significativa na literatura lusófona e mundial. Nascido em 1845 na cidade de Póvoa de Varzim, Portugal, Eça de Queiroz cresceu em uma família de classe média alta. Ele estudou Direito na Universidade de Coimbra, onde teve seu primeiro contato com ideias liberais e movimentos intelectuais da época. Após completar seus estudos, ele trabalhou como advogado, mas logo ingressou na carreira diplomática, o que o levou a viver em diversos países, como Inglaterra e também a França. Essas experiências internacionais tiveram uma influência profunda em sua visão de mundo e também na sua escrita, proporcionando-lhe uma perspectiva bastante cosmopolita e crítica da sociedade. Eça de Queiroz ele é conhecido por sua escrita realista e satírica que retrata de forma vívida e irônica a sociedade portuguesa da sua época. Sua obra é marcada por uma crítica mordaz aos costumes, à hipocrisia social, à burocracia e à corrupção. Ele tinha um olhar perspicaz sobre a condição humana e uma habilidade ímpar para criar personagens complexos e também multifacetados. Entre as suas principais obras destacam-se O Crime do Padre Amaro, de 1875, que narra a história de um jovem padre que vai se envolver em um escândalo amoroso em uma pequena cidade portuguesa chamada de Leiria, expondo então na narrativa as contradições da moralidade religiosa e social. Outro trabalho notável é O Primo Basílio, de 1878, que traz uma crítica contundente à vida burguesa, ao adultério e à monotonia conjugal. Além dessas obras, Os Maias, de 1888, é frequentemente considerada a sua obra-prima. Este romance épico retrata a decadência de uma família aristocrática em Lisboa e oferece uma análise profunda da sociedade portuguesa do século XIX, abordando temas como o fatalismo, o idealismo romântico e o declínio da nobreza. Outras obras importantes incluem também A Relíquia, de 1887, uma sátira religiosa que questiona a devoção cega. A Cidade e as Serras, de 1901, uma utopia que contrasta a vida rural simples com os excessos da vida urbana. Eça de Queiroz deixou um legado duradouro na literatura portuguesa e mundial, sendo reconhecido como um dos maiores escritores de língua portuguesa. Sua escrita continua relevante até os dias atuais, pois aborda questões universais e atemporais sobre a condição humana e sobre a sociedade. Suas obras são estudadas em escolas e universidades ao redor do mundo, e sua influência ela é sentida em escritores contemporâneos e movimentos literários. A literatura lusófona se refere à produção literária realizada em língua portuguesa, abrangendo não apenas Portugal, mas também os países que têm o português como língua oficial, como por exemplo o nosso Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, além das comunidades lusófonas ao redor do mundo. Essa vasta e diversificada tradição literária tem suas raízes na expansão marítima portuguesa nos séculos XV e XVI, quando o idioma português se espalhou por diferentes continentes devido às explorações e também devido às colonizações da época. Com o tempo,
As diversas culturas influenciaram a literatura em língua portuguesa, resultando em uma riqueza de expressões culturais e estilos literários únicos. A literatura lusófona reflete as peculiaridades de cada região onde é produzida, incorporando elementos históricos, sociais, políticos e culturais específicos daquele momento ou daquela região. Ela abrange uma ampla gama de gêneros, desde poesia e romance até teatro e ensaio. E ela é marcada por uma grande diversidade de temas e também de estilos narrativos. No Brasil, por exemplo, a literatura lusófona se desenvolveu em um contexto colonial e também pós-colonial, refletindo as complexidades da formação étnica e cultural do país, com influências indígenas, com influências africanas e também europeias. Autores como Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa são apenas alguns dos expoentes dessa rica tradição literária brasileira. Em Portugal, a literatura lusófona tem uma longa história que remonta aos trovadores medievais e se estende até os dias atuais, com escritores contemporâneos como José Saramago, Antônio Lobo Antunes e Mia Couto, entre outros, contribuindo para a sua vitalidade e diversidade. Nos países africanos de língua oficial portuguesa, a literatura lusófona reflete as lutas pela independência, a experiência pós-colonial e as questões de identidade cultural e nacional. Destacam-se autores como José Caveirinha, que é de Moçambique, Agostinho Neto, que é lá do Angola, e Onde Janqui, também angolano. E eles exploram esses temas com profundidade e sensibilidade. A literatura lusófona, ela é um fenômeno cultural, dinâmico e multifacetado, que reflete a riqueza e a diversidade das experiências humanas nos diferentes países e nas diferentes regiões onde o português é falado. Ela é, sim, uma parte essencial da herança cultural compartilhada pelos países lusófonos e continua a inspirar e a enriquecer o mundo literário global. O Crime do Padre Amaro é uma das obras mais conhecidas e controversas de Eça de Queiroz. Publicado primeiramente em 1874, 1875, então este romance realista retrata a vida em uma pequena cidade portuguesa, Leiria, onde o jovem padre Amaro Vieira se envolve em um caso amoroso com uma jovem Amélia, que é uma jovem ingênua e bastante religiosa. A trama revela as contradições e hipocrisias da sociedade portuguesa da época, especialmente no que diz respeito à moralidade religiosa. Nos dice San Pablo: cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles, en medio de una llama de fuego, y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eça de Queiroz retrata a igreja como uma instituição corrupta e decadente, cujos membros frequentemente transgridem os princípios que pregam. A repercussão de O Crime do Padre Amaro, pessoal, foi imediata e intensa. O romance provocou escândalos e controvérsia, especialmente entre os círculos religiosos e bastante conservadores. A Igreja Católica condenou veementemente a obra, considerando-a imoral e blasfema. O retrato crítico da sociedade, da vida eclesiástica e as relações ilícitas entre o Padre Amaro e Amélia foram particularmente chocantes para muitos leitores da época. Deus está em tudo. Mas nós somos eclesiásticos. Mas se um eclesiástico é um homem, não é?
E os homens são todos feitos do mesmo barro. Boa noite, Amélia. O Sr. Parco já chegou. Boa noite, Sr. Parco. Está a pensar dividi a casa com alguém? Sim, se a menina Amélia quisesse. Sr. Parco, eu gosto muito do seu crucifixo. Parece que o Sr. João Eduardo arranjou concorrente. A menina Amélia não conhece aquele homem que apareceu aqui com uma pele de cordeiro. No fundo, ele é um lobo. Esse padre é que não sabe do que eu sou capaz. Devia ser como na Revolução Francesa! Tudo para a Argentina! Como resultado, o crime do Padre Amaro foi censurado, sim, e banido pela Igreja Católica, que proibiu seus fiéis de lerem ou de possuírem o livro. Esta proibição apenas aumentou a curiosidade do público em relação à obra, tornando-a ainda mais popular e polêmica. No entanto, apesar da controvérsia, o crime do Padre Amaro é reconhecido como uma obra-prima da literatura realista portuguesa, destacando-se pela sua análise perspicaz das contradições humanas e sociais. Essa de Queiroz utiliza o romance para expor as falhas morais e éticas da sociedade da sua época, questionando os valores tradicionais e as instituições estabelecidas. Ao longo dos anos, o crime do Padre Amaro permaneceu uma obra influente e amplamente estudada, cobrada em vestibulares, continuando a gerar debates sobre questões como moralidade, religião, hipocrisia e poder. A sua importância na literatura portuguesa e mundial é incontestável, sendo um marco na trajetória de Eça de Queiroz e uma contribuição significativa para o realismo literário. Dentro do livro O Crime do Padre Amaro, Eça de Queiroz apresenta um retrato vívido e crítico do cenário político-religioso da sociedade portuguesa do século XIX, certo? Através da sua narrativa, o autor faz diversas denúncias sobre as instituições e práticas que permeavam a vida da época. No contexto político, Eça de Queiroz expõe a influência corrupta e opressiva da classe dominante, representada pela aristocracia e pelo clero. Ele denuncia a aliança entre a igreja e o poder político, que frequentemente resultava em injustiças e abusos de autoridade. O romance mostra como essas relações de poder perpetuavam desigualdades social e econômica, marginalizando sempre os mais vulneráveis e beneficiando sempre os mais privilegiados. Queria era dar a paróquia ao netário. A propriedade devia estar toda na mão da igreja, toda! Manda a casa da São Joaneira para o diabo e esquece essa rapariga, esquece-a. Isto assim não pode ser, menina Amélia. Esses olhares com o Padre Amaro. Amaro! Deixas, homem! Isto é o Amaro! Não pode ser, o Amaro já lá não mora há muito tempo. Sonhei que fugíamos os dois. Religiosamente, Eça de Queiroz critica a hipocrisia e a falta de moralidade dentro da Igreja Católica. Ele desmascara a vida dupla de muitos membros do clero que pregavam a virtude enquanto praticavam a corrupção e a luxúria. O personagem principal, que se chama Padre Amaro, é um exemplo dessa hipocrisia, envolvendo-se em um relacionamento amoroso clandestino enquanto mantém uma fachada de piedade e devoção. Além disso, Eça de Queiroz também aborda temas como a influência da religião na educação e na moralidade das pessoas daquela sociedade, daquela época. Ele critica a educação dogmática e repressiva que é promovida pela igreja, que sufocava a liberdade de pensamento e que reprimia o desenvolvimento intelectual e moral dos indivíduos.
Por meio de sua escrita bastante afiada e irônica, Eça de Queiroz lança luz crítica sobre as estruturas de poder e autoridade que governavam a sociedade portuguesa do século XIX. Ele não hesita em expor as injustiças e contradições dessas instituições, desafiando os leitores a questionarem as normas estabelecidas e a refletirem sobre os valores verdadeiramente humanos e éticos. Assim sendo, pessoal, o Crime do Padre Amaro não apenas narra uma história emocionante, mas também serve como uma crítica contundente às instituições e práticas que moldavam a vida social, política e religiosa da sua época. Eça de Queiroz ele utiliza a literatura como uma ferramenta para promover a consciência crítica e a mudança social, inspirando seus leitores a desafiarem as injustiças e a lutarem por um mundo mais justo, por um mundo mais humano. Além das acusações de plágio relacionadas a Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz também foi acusado de plagiar o livro La Faute de l'Abbé Mouret, que eu não sei falar em francês, mas traduzindo é A Culpa do Abade Mouret, de Émile Zola, em sua obra O Crime do Padre Amaro. Então, La Faute de l'Abbé Mouret foi publicado em 1875. É quase o mesmo ano em que O Crime do Padre Amaro foi lançado. No entanto, o livro do Eça de Queiroz foi publicado em 74, um pouquinho antes. As semelhanças entre as duas obras foram notadas por alguns críticos literários da época, levando a suspeitas de que Eça de Queiroz teria se inspirado ou copiado ideias e elementos narrativos do Sr. Zola. Ambas as obras compartilham temas semelhantes, como, por exemplo, o conflito entre a fé religiosa e os desejos carnais, a vida em um ambiente clerical e os escândalos amorosos dentro da igreja. Além disso, tem paralelos entre os personagens principais de ambas as histórias, como o Padre Amaro, em O Crime do Padre Amaro, e o Abade Mouret, no livro do Sr. Zola, que vão enfrentar dilemas morais e que enfrentam as consequências dos seus desejos proibidos. No entanto, é importante observar que Eça de Queiroz e Émile Zola eram contemporâneos que compartilhavam interesses semelhantes na literatura realista e socialmente crítica também. Ambos os escritores estavam comprometidos em retratar a sociedade e a condição humana de forma autêntica e também bastante provocativa, o que pode explicar, sim, algumas das semelhanças entre as suas obras. Apesar das acusações de plágio, muitos estudiosos e críticos literários argumentam que as obras de Eça de Queiroz são distintas o suficiente para serem consideradas originais e únicas, tá? Eça de Queiroz era conhecido por sua erudição e originalidade, e as suas obras são reconhecidas como contribuições significativas para a literatura portuguesa e mundial. Portanto, gente, enquanto as semelhanças entre O Crime do Padre Amaro e o outro livro lá do Sr. Zola, La Faute de l'Abbé Mouret, podem ser notadas, é importante reconhecer que cada obra tem a sua própria voz, tem o seu próprio mérito literário, independentemente das influências mútuas entre os autores, tá? Inclusive, Eça de Queiroz rebate essa acusação no prefácio que sai na 3ª edição do livro, tá? Vocês podem ler isso em qualquer edição aí que esteja à disposição esse prefácio para vocês. Na edição da Livros Príncipes tem esse prefácio à disposição sobre esse tema a qual ele aborda, e ele fala que essas acusações de plágio contra essa obra, O Crime do Padre Amaro, não tem fundamento, e ele justifica o porquê neste prefácio.
Crime do Padre Amaro, Eça de Queiroz faz uma breve referência ao que ele chama de escravas de Jesus, no contexto da história, ok? No entanto, essa menção não está relacionada à congregação das escravas do Sagrado Coração de Jesus, que de fato existe, que foi fundada por Santa Teresa Vercere. A consagração das escravas do Sagrado Coração de Jesus é uma ordem religiosa católica que foi fundada por Santa Teresa em 1869 em Bérgamo, na Itália. Santa Teresa Vercere era uma mulher de grande piedade e visão que dedicou sua vida ao serviço aos pobres e necessitados, especialmente às crianças órfãs e abandonadas. A congregação das escravas do Sagrado Coração de Jesus foi estabelecida justamente com o propósito de oferecer cuidado e educação a essas crianças que são desfavorecidas dentro da sociedade, proporcionando-lhes o mínimo, o mínimo que é amor, orientação espiritual e oportunidades para um futuro melhor. Essas irmãs da congregação comprometeram-se a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, vivendo uma vida de oração e servindo às pessoas, à sociedade com bastante humildade. A missão da congregação se expandiu ao longo dos anos. E as irmãs se envolveram em uma variedade de atividades e ministérios, incluindo o cuidado de pessoas doentes, idosos, pessoas com deficiência. O trabalho em escolas e creches também aumentou e o apoio a comunidades carentes como um todo ao redor do mundo. Então, ao longo da história da congregação, elas também enfrentaram desafios, porque nem tudo são flores, tiveram adversidades, mas sua fé e determinação sempre perseveraram, inspirando sim gerações de fiéis e deixando um impacto positivo e duradouro nas comunidades às quais elas servem. O trabalho dessas jovens freiras, é um trabalho incansável em prol dos mais vulneráveis, exemplificando o espírito de caridade, de compaixão que está no cerne do cristianismo. Na obra de Eça de Queiroz, as escravas de Jesus são mencionadas como parte do ambiente social e religioso dessa pequena cidade portuguesa onde se passa a história. Elas são descritas na história como mulheres devotas que servem à igreja e à comunidade, ok? Mas não tem uma exploração detalhada e não existe uma conexão direta com a ordem religiosa fundada por Santa Teresa Vercere, tá? Essa menção pode ser entendida como uma caracterização do contexto religioso da época, mas não tem ponte direta, não tem provas, e onde a gente pode observar diversas formas de devoção e de práticas religiosas coexistindo dentro daquela sociedade portuguesa do século XIX, tá? Ele retrata isso. No entanto, não existe uma ligação específica, tá? Entre a congregação das escravas do Sagrado Coração de Jesus, que é mencionada, tá? No livro, com de fato a congregação dessas freiras que existe e que são atuantes até hoje em dia. Existem várias adaptações cinematográficas e televisivas de O Crime do Padre Amaro, e isso reflete a popularidade e a importância da obra de Eça de Queiroz. Algumas das adaptações mais notáveis incluem O Crime do Padre Amaro, de 2002, um filme. Essa adaptação cinematográfica foi dirigida por Carlos Carrera, baseada no romance de Eça de Queiroz. O filme foi produzido no México e é estrelado por Gael Garcia Bernal no papel do Padre Amaro e Ana Cláudia Talacón como Amélia. Essa adaptação moderniza a história para o contexto contemporâneo do México, mantendo os temas centrais do romance original. No te dejes vencer por el mal. Antes bien, vence al mal con el bien. No, que... Shh. ¿Qué?
Hoy podemos sentirnos agradecidos a Dios porque la infamia no logró perturbar nuestras conciencias. Ante la calumnia, brilla la verdad. Ante el odio, brilla el amor. Ante la blasfemia, brilla el perdón. No, que perdón, ni que perdón. No, no hay que perdonar. No, no podemos permitir eso. ¡Vive el Padre Benito! ¡Silencio! ¡Herejes! ¡Herejes! ¡Cállese! Dionísia. Tem uma segunda adaptação, também bastante interessante, que é uma adaptação de O Crime do Padre Amaro, de 2005. Essa já é uma adaptação televisiva em forma de minissérie e que foi produzida pela Rede Globo, tá? Emissora brasileira. A minissérie foi dirigida por Carlos Manga Júnior e contou com a atuação de Marcos Palmeira como Padre Amaro e Juliana Knutz como Amélia. A produção é ambientada no Brasil e adapta fielmente a trama do romance original. Então, pessoal, essas duas adaptações são as mais conhecidas de O Crime do Padre Amaro, cada uma oferecendo uma interpretação única e interessante da obra de Eça de Queiroz, embora hajam outras adaptações menos conhecidas. Essas duas que eu trouxe aqui para vocês se destacam pela sua qualidade e pelo seu alcance, tá? Inclusive, a adaptação cinematográfica de O Crime do Padre Amaro, o filme de 2002, recebeu aclamação crítica e foi muito bem recebida pelo público. Então, é uma adaptação que vale a pena conferir após a leitura do livro, tá, pessoal? Nós vamos ter esse momento de assistir a essa adaptação. Teremos a nossa watch party acontecendo dentro do Clube do Livro da Dai após o nosso debate final do livro. E nós ficamos por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste documentário que vem como complemento de experiência de leitura para vocês que estão comigo no clube e que estão lendo O Crime do Padre Amaro. Se você quiser saber mais sobre como funciona a dinâmica do Clube do Livro da Dai, deixa aqui na caixinha dos comentários que eu tenho o maior prazer em te responder, tá? Se você gostou do canal, do conteúdo, se você gostou disso aqui, deixa o seu like e não esqueça de se inscrever. A gente se vê até breve, pessoal. Tchau, tchau! Eu pensei que você fosse diferente. Sou apenas um homem, Padre Mestre.